Louvado seja o nome do Senhor, mais uma vez neste domingo, louvando, bendizendo o nome do Senhor, reunido com os irmãos aqui diretamente do nosso santuário, do templo da Igreja Presbiteriana da Fontinha, já pintado, reformado, está lindo, e nós resolvemos então fazer este culto, essa gravação diretamente aqui do nosso santuário para a glória, para a honra, para o louvor do nosso Deus. Sendo assim, irmãos, eu gostaria de convidar a você para que desde já tomasse esta atitude de adorador do Senhor, para que você não fosse um mero espectador, mas um coparticipante deste culto, participando destes atos de culto, vibrando com a palavra do Senhor, orando, se dedicando ao Senhor, dedicando a sua família a Deus, para que este momento seja um momento ímpar de edificação, não só sua, mas de toda a sua família. Por isso, então, eu gostaria de ler com você o Salmo de número 133 e também o Salmo de número 134. São pequenos e nós vamos ler e você vai acompanhar essa leitura aí na sua casa. Leiamos então. Ó, como é bom e agradável vivermos unidos, irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Salmo agora de número 134. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. O Salmo nos fala da comunhão horizontal entre os irmãos e fala que é excelente a comunhão fraternal entre os irmãos. O outro Salmo nos convoca para o culto e nos aponta para a adoração vertical, aquela oração que atinge os céus, e nós devemos a Deus, somos tributários dela. Louvemos então a Deus neste culto, louve ao Senhor neste culto, irmãos. Sendo assim, gostaria que você se preparasse para ele, neste momento de oração silenciosa, de oração de confissão. Por isso eu quero dar a você alguns instantes para que você silenciosamente ore. Confesse prioritariamente os seus pecados. Peça também por sua família, peça também por você mesmo, para que você, juntamente com Deus nesse momento, possa, diante dele, escoemar, retirar da sua vida aquilo que não agrada a Deus. Ore silenciosamente. Após alguns instantes, nós estaremos também orando. Querido e amado Deus, nós interrompemos neste momento o silêncio da oração, que é feita por todos nós, para buscar o Senhor agora de maneira audível, Senhor, para suplicar
a misericórdia do Senhor, mas também em gratidão, por saber que o Senhor ouve a nossa súplica, por saber que o Senhor já ouviu a oração dos teus servos, por saber que o Senhor perdoa os nossos pecados. Levanta o teu servo, levanta a tua serva, dá forças àquele que, Senhor Deus, está triste, cabisbaixo, sem direcionamento. Seja com o teu povo, Pai. Seja, Senhor Deus, com aquele que está triste, sem vigor. Dá, Senhor Deus, a todos nós a perspectiva de novos tempos. Abençoa rica e abundantemente a cada um de nós. Nós assim oramos em o nome do Senhor Jesus, na força, consolação do Espírito Santo. Amém. Amém, irmão, amém, irmã. Nós agora vamos ouvir e participar de um louvor, de uma participação musical que leve o seu coração nesse momento. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Querido irmão, irmã, nós, como Igreja de Cristo, precisamos dos esforços dos membros da igreja e precisamos também das nossas ofertas de dízimos e também das ofertas alçadas na casa do Senhor. A palavra de Deus, lá em Provérbios, capítulo 3, versos de 9 e 10, nos fala o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós queremos lembrar aos irmãos a necessidade da casa do Senhor, dos dízimos e das ofertas alçadas. Faça isso. Faça as transferências, os depósitos e depois passe os comprovantes para a nossa junta diaconal, e a nossa junta diaconal certamente vai lançar nos livros próprios
essa entrada para que haja mantimento na casa do Senhor. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Nós, mais uma vez, vamos louvar a Deus, vamos participar deste louvor também, participando de mais uma música, uma participação musical que será então veiculada agora. Chuvas e bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo, chuvas e bênçãos dos céus, chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas e bênçãos teremos, e do Senhor nos virão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas e bênçãos teremos, manda-nos, pois, ó Senhor, dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas e bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Graça e paz, irmãos. Convido você que agora tome a palavra do Senhor e a abra em Neemias, no primeiro capítulo, e vamos ler dos versos 1 a 4. Neemias 1, de 1 a 4. Antes disso, vamos orar falando com Deus. Querido Deus, Pai onipotente, neste momento de leitura e exposição da Tua palavra, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos entender além da mera letra, Pai. Para que, Senhor Deus, possamos entender a Tua palavra, possamos cumpri-la cabalmente. Que seja assim, Senhor Deus. Assim oramos em nome do Senhor Jesus, na força e iluminação do Teu Santo Espírito. Amém. Neemias 1, de 1 a 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria
e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Que o Senhor, nosso Deus, aplique a sua palavra em nosso coração. Irmãos, nós estamos neste domingo, exatamente, escolhendo líderes para o nosso povo aqui no Brasil. E faz-se necessário, então, uma reflexão profunda da qualidade desses líderes. Quem nós queremos que nos governe aqui na nossa cidade, como nosso prefeito? Quem nós queremos que façam nossas leis aqui nas nossas cidades? Certamente não queremos homens descompromissados com Deus, nem tampouco conosco. Queremos homens que sejam honestos, homens que tomem atitudes positivas. Precisamos de pessoas que tenham um olhar mais profundo sobre a sua responsabilidade, mas também que, quando olhem para essas responsabilidades, tenham práticas de líderes que não só se importem, mas se dediquem, tomem posicionamento positivo dessas tarefas. E nós escolhemos esse texto, lendo na nossa perspectiva nessa semana, de Neemias, por ser ele um servo de Deus, mas também um líder de atitude quanto ao povo, quanto à necessidade do povo em se manter, mas olhando também para o mais pobre, para o mais necessidade. Se não, vejamos, Neemias era um homem que vivia lá no reino medo-persa. Para que nós possamos entender esse contexto, o povo de Deus vivia no cativeiro, e aquela primeira leva do povo fora levada por Zorobabel. E Zorobabel leva esse povo, e esse povo volta e faz um reparo, uma construção no templo. A segunda leva volta com Esdras, e Esdras restaura o ensino, a lei. E agora nós temos o papel de Neemias, que já seria uma terceira horda, uma terceira leva de judeus que volta para Jerusalém para solidificar esta volta, essa migração do povo de Deus. E aí então ele repara os muros, mas também ele dá alguns contornos como grande governador daquela província, para que então o povo de Deus se assente e volte a adorar a Deus no estilo conforme a palavra e os mandamentos de Deus estava estabelecido. Mas só que Neemias encontra alguns problemas nesta volta, e um deles era os samaritanos. E é então por isso que os judeus tinham tanto ódio dos samaritanos, porque os samaritanos eram um tipo de judeus mestiços, entendiam um pouquinho do idioma, mas já havia passado mais de 100 anos do primeiro cativeiro, lá no período babilônico. E esses samaritanos agora eram como que um povo mestiço, falavam outras línguas e também adoravam outros deuses. Não era aquele judeu puro. E o judeu então não queria se misturar com eles, porque sabia que deles não viriam boa coisa, não haveria então aquela adoração pura, voltada para Deus. Mas os samaritanos queriam
participar desta nova administração por interesses políticos, financeiros, mas não queriam mudar o seu estilo de vida. Então Neemias, de maneira nenhuma, no período que ele esteve à frente, ele aceita se associar com o modo de vida dos samaritanos, nem com esse estilo religioso e sincrético que eles queriam impor também ao povo de Deus. E Neemias nos dá algumas lições que nós acabamos de ler nesse texto, que são importantíssimas para você, para mim, nas nossas escolhas, dos nossos políticos, principalmente nos dias atuais, onde nós vamos fazer as nossas escolhas, dos nossos líderes, dos nossos governantes, do nosso prefeito, dos nossos vereadores, para que nós escolhamos homens que possam fazer a vontade de Deus, ou mulheres que também possam fazer essa mesma vontade conforme o Senhor determina. O que nós devemos observar nessas pessoas? Quais são as características que elas devem ter? E por isso então eu proponho nesta manhã o tema características de um bom líder que deve estar a serviço do Senhor. Em primeiro lugar, amado irmão, esse bom líder que nós devemos escolher deve ter o bom senso de querer servir em primeiro lugar a Deus, de bom senso, mas também servir as pessoas também com bom senso. E quando nós lemos o nome de Neemias no hebraico, entendemos que esse nome tem a semântica de ser aquele que consola, que conforta as outras pessoas. Seria aquele que tem no seu coração o desejo de servir, um coração aberto para servir. E se você olhar bem, a profissão de Neemias era copeiro. Talvez hoje, na mente, nos corações de algumas pessoas, as pessoas pensam que essa é uma profissão de serviço, subalterna, mas naquela época não. Para ser copeiro, precisava ser um homem de extrema confiança, um alto oficial do rei. Ou seja, copeiro não era qualquer um. Vários reis morriam envenenados pela comida ou pela bebida. Então alguém que servia o rei, tanto na sua comida quanto na sua bebida, deveria ser alguém de alta confiança e altamente indicado. Não obstante a isso, o copeiro era também uma espécie de conselheiro do rei. Era alguém que estava ali ajudando o rei. Era alguém que era fino nos seus tratos, era alguém que entendia de política externa, era alguém que entendia do mundo no qual ele estava vivendo, era alguém que entendia do seu país. Ora, ali estava aquele homem, Neemias, cerca de 140 anos naquele país, ou seja, ele não tinha 140 anos, mas o cativeiro durava isso. Então, ele já era alguém que era judeu, mas estava aculturado àquele tipo de vivência, e ele então era alguém que tinha boa fama, tanto no meio dos judeus, mas também passe livre no meio dos reis e da monarquia de onde ele estava, dos medo-persas, que era a monarquia dominante. Ou seja, era um homem que tinha um alto padrão interno, porque nós vemos aí a atitude que ele tem para com ele mesmo, mas também para com o rei. Mas olhe para esse homem. Ele tem uma natureza empática, como o seu próprio nome está dizendo. Ele se importava com as outras pessoas. Ele ouve sobre o seu povo e chora e jejua
e se importa com o seu povo e se importa com as outras pessoas. Esse era o tipo de líder que nós queremos ver nos dias atuais. Era um homem que sabe servir na mesa dos reis, mas é um homem que tem empatia com o povo e com a necessidade das pessoas. É um homem de confiança, é um homem que, não obstante viver numa cultura politeísta, com vários deuses, ele serve ao único e verdadeiro Deus. É um homem de caráter, é um homem de atitude, é um homem que sabe o que quer. Irmãos, nós vivemos hoje, nos dias atuais, dentro da nossa cultura, com políticos, às vezes, que falam o seguinte: olha, eu vivo num ambiente mau, e por isso, então, eu tenho que tomar algumas salvaguardas, eu não posso me expor. Mas que nada, irmãos, o servo do Senhor tem que ser sal da terra e tem que ser luz do mundo. Servo de Deus, ele tem que, onde ele estiver, ter atitudes cristãs, ele tem que marcar o seu território para que as pessoas saibam quem ele é e quem ele serve, para que ele possa salgar então e possa ser luz então naqueles ambientes mais inóspitos. E era assim que Neemias se portava, um homem de Deus num mundo politeísta, num mundo sem padrões. Ele tinha o padrão de Deus, uma natureza empática, ele conseguiu ter a confiança dos homens, mas também ele era um escolhido de Deus. Mas ainda, irmãos, esse homem é desafiado pelas suas entranhas. E ele faz uma pergunta, àqueles que estavam vindo lá da cidade de Jerusalém: como está a nossa terra? Como está lá a terra dos túmulos lá dos meus ancestrais? Como está Jerusalém? E tem uma notícia horrível: olha, está destruída. Lá está tão ruim que o povo é miserável. Lá é o exílio, no verso 3, né? Aquela província está em miséria, em desprezo. Olha, os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimaram, é miséria. E ele chora, e ele se lamenta por alguns dias. E ele esteve jejuando e orando ao Deus do céu por aquela situação. Irmãos, político, homem de Deus, líder de Deus que a gente tem que votar, é aquele que se importa, é aquele que chora, é aquele que liga com as coisas de Deus, é aquele que tem zelo. Quem não é de Deus não se importa, dá com os ombros, não é comigo, não se dá por avisado quando as coisas na casa de Deus, com o povo de Deus, não estão dando certo. Não levanta uma palha com as coisas de Deus, nem sequer comparece à casa de Deus, não quer saber das coisas de Deus. Agora, homem, mulher de Deus, se inflama com as coisas da igreja, quando vê uma coisa fora do lugar, quando vê algo que não está certo, quando vê uma coisa que não está resolvida ou mal resolvida, não consegue nem dormir, porque nos incomoda quando as coisas de Deus estão fora do lugar. E ele não conseguia dormir só em pensar que Jerusalém estava em ruínas. E ele faz uma pergunta: como é que estão? E ele liga para os seus irmãos. Olha, irmão, verdadeiro crente, verdadeiro líder, verdadeiro servo de Deus, liga para os seus irmãos. Senão nós teríamos a atitude aqui de Caim. Você seria Caim e eu também, se eu não ligasse para o meu irmão e você também não. Nós temos que nos importar. O Senhor pergunta para Caim: onde está o seu irmão? E Caim fala: eu sou o guardador do meu irmão. Eu digo para você, você é responsável pelo seu irmão.
quando o seu irmão sofre, quando a sua igreja sofre, quando precisamos tomar atitudes, quando você sabe que alguém precisa e não toma a devida atitude, então você é responsável. E ele faz aquela pergunta e a resposta não é agradável, e a empatia dele leva, olha, eu tenho que tomar atitude. Engraçado, irmãos, que ele estava no bem bom. Olha que ele era o cofeiro do rei. Talvez se ele tivesse a atitude de Caim, de não ligar para o irmão, falou assim, olha, não é comigo, tô nem aí, né? Mas que nada, homem de Deus, mulher de Deus, liga, se contagia, se compadece, tem um pensamento empático, não pode deixar que o mal aconteça. E é esse tipo de líder que precisamos na nossa igreja, é esse tipo de líder que precisamos no governo, é esse tipo de líder que precisamos assentado na cadeira do nosso sendo nosso presidente, nosso governador, nosso prefeito, nosso vereador. São esses os líderes que precisamos, irmãos. E ele pergunta, olha, precisamos tomar atitude, precisamos, gente, que sejam desafiados, que precisamos de gente que receba um desafio e cumpra. Mas ainda, queridos irmãos, precisamos de gente inteligente, que saibam identificar problemas do povo na raiz. Nós sabemos que o pecado é o principal problema da humanidade. Mas se você observar aqui, na narrativa do próprio Neemias, ele escreve esse livro, ele relata logo os problemas do povo que estão narrados aí no verso 3, pelo menos 4 problemas daquela época, que são problemas dos dias atuais. Primeiro deles, acompanhe aí na leitura comigo, disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, que estão em grande miséria e desprezo. E aí fala, os muros de Jerusalém estão derribados. Primeiro grande problema daquela época, como nos dias atuais, insegurança, muros caídos, cidade sem muro, poderia ser invadida, era vulnerável à entrada dos inimigos. E acontecia lá, entravam salteadores e roubavam os pobres, subtraíam daqueles que tinham menos condições. E isso era constante. As famílias lá, com as casas, os negócios, ficavam indefesos à mercê desses grupos, dessas milícias de ladrões. A insegurança pairava, e uma das grandes medidas com a subida do muro é que também os exércitos não poderiam mais invadir com facilidade. Mas também essas milícias não podiam roubar os animais e os pequenos haveres que se tinham. Muito parecido com os dias atuais. As pessoas precisam de senso de segurança. Um grande líder, ele promove isso, porque a segurança dá ao trabalhador aquele senso de que ele trabalha sua, mas não bota num bolso furado, num saquetel com furo, todos os seus haveres. Ele pode descansar a sua cabeça num travesseiro juntamente com a sua família e vai dormir uma noite segura. E ele então sabe que insegurança é um dos grandes problemas, mas é um dos problemas atuais do nosso município, da cidade do Rio de Janeiro, onde nós vemos as balas perdidas, onde nós vemos muitas vezes o trabalhador inseguro de ir e vir, de voltar para sua casa. Nós vemos as pessoas nos pontos dos ônibus sendo assaltadas. A insegurança é um grande problema e ele consegue identificar isso e tratar do problema.
Mas ainda, em segundo lugar, ainda nesse verso 3, ele fala: a grande miséria, desprezo, os muros estão derribados e as suas portas estão queimadas. E fala, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Havia grande pobreza e miséria no meio do povo, justamente porque a economia não era movimentada, não havia empregos suficientes, não havia um comércio estabelecido. Então, a agricultura também era mais de subsistência, se plantava para se comer ali na própria casa. Não havia condições de vender as coisas de troca, havia dentro daqueles grandes proprietários de terra, quase que o arrendamento de todas as terras ali, ou seja, o pobre vivia na pobreza. Era mais de 140 anos de destruição em que o pobre ficava mais pobre e somente uma pequena casta conseguia ficar rica. E o pobre ficava então pobre, mais pobre. E havia desprezo porque ninguém se importava. Imagine, irmão, passa um ano, que é o terceiro grande problema, passa um ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, 20 anos e ninguém se importa. O terceiro grande problema era o desprezo. Ninguém se importa. Quando ninguém se importa, as esperanças, elas fogem, elas somem, elas desaparecem e o homem passa dos grandes sonhos para a acomodação. E o grande problema é quando um homem para de sonhar, perde os seus sonhos, o homem vira quase que um animal. E era isso que estava acontecendo. Ficou uma casta de pessoas pobres, sem sonhos. Os pobres da terra, em alguns textos são narrados, pessoas que se acostumaram em ser pobres, não queriam crescer, não queriam evoluir. Mas ainda, irmãos, em terceiro lugar, os portões da cidade estão queimados. Em quarto lugar, isso significava que na cidade não havia juiz. Era uma das características das cidades que se tinha juiz, é que lá no portão da cidade, aquele que julgava todas as causas ficava ali, porque os juízes ficavam no portão da cidade. Então, quando nós vemos numa declaração, a cidade foi tomada e o portão foi queimado, é que o juiz dali foi destituído do seu cargo, foi destruído todo o julgamento passou a ser então agora do déspota. Então, com aquela destruição dos portões da cidade, estava dizendo, olha, esse lugar não tem mais justiça. E muitas vezes também se parece com os dias atuais. Estão dizendo que muitas vezes no Brasil a corrupção, a falta de lei, o domínio em algumas áreas do mal, das milícias, dos bandidos, tornam o nosso município como um lugar sem justiça. E nós precisamos que a justiça seja restaurada, que o homem de bem possa trabalhar, produzir e viver bem. E precisamos identificar hoje, nesta eleição, homens que restaurem isso. E por isso, o nosso clamor, mas também o nosso voto, devem ser direcionados a pessoas que olhem para esses problemas e façam a diferença. Precisamos levantar a nossa voz profética para mudar essa situação. Orar ao Senhor, mas também votar de maneira certa para mudar essa situação, para dizer, olha, chega de injustiça, chega de portões queimados, precisamos de juízes
que julguem com equidade, com atitude. Chega de corrupção. Precisamos que não haja mais império do banditismo, mas o império da lei, da equidade, da verdade, vinda do próprio Deus, se estabeleça no nosso município. Irmãos, nós precisamos de atitudes, mas em último lugar, nós precisamos de um recurso que vem dos céus. Eu gostaria de ler com você lá o versículo de número 11 desse primeiro capítulo. Neemias, quando vê aquela situação, quando vê o desânimo, quando vê os muros derribados, quando vê os portões queimados, quando vê o povo sendo massacrado, quando vê todas aquelas situações, ele chora, ele se prostra, ele se ajoelha, mas no verso 11, ele busca o Senhor. Verso 11, ele diz na sua oração no final: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era o copeiro do rei. Sabe por quê, irmão? Porque aquele líder falou o seguinte: olha, eu vou lá falar com o rei, eu vou lá pedir carta ao rei e vou dizer da situação do meu povo, e eu vou lá e vou modificar essa situação. Serei eu, não outro. E foi isso que ele fez, e reparou os muros, e fez a vontade de Deus, deixou o seu conforto dos palácios, deixou a sua posição para fazer a obra de Deus, porque ele ligava, ele se importava com toda aquela situação. Irmãos, nós somos desafiados nos dias atuais, talvez a não ir como Neemias foi, mas somos desafiados agora a orar a Deus, a buscar, para que Deus nos ilumine e nos mostre aquele que devemos eleger para ir lá e ser o novo prefeito dessa cidade, ser os novos vereadores para fazer a obra de Deus. Nós somos desafiados a isso. Que Deus nos abençoe nesta tarefa. Que Deus abençoe você. É isso que nós queremos. E dizemos a você que está na sua mão. Que isso seja uma realidade na sua vida. Amém. Vamos orar, finalizando então este culto, e também vamos ter a bênção apostólica. Você que entrou para adorar, sai agora para servir, para viver, para testemunhar o amor de Cristo. Oremos então. Querido Deus e amado Pai, louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Senhor que é Senhor de todas as coisas na nossa vida, Senhor que é Senhor da nossa família, Senhor que reina nos céus e na terra, o Senhor que pode todas as coisas, o Senhor que sabe das nossas deficiências e necessidades. É para o Senhor que oramos, entregando ao Senhor as nossas famílias, as nossas necessidades, pedindo que o Senhor seja com cada um de nós, com a igreja da Fontinha, com todos os seus membros, pedindo que o Senhor abençoe a cada um de nós rica e abundantemente, abençoando o seu povo, abençoando aquele que passa por necessidade, abençoando aos enfermos, dando cura a estes, abençoando aqueles que estão desempregados, abençoando aqueles que passam problemas na família, dando a bênção aos casamentos, dando um bom relacionamento familiar,
dando, Senhor Deus, as bênçãos àqueles que estão tristes, cabisbaixos, abatidos, para que esses possam, Senhor Deus, ter um encontro profundo com o Senhor e com as suas promessas, sendo com aqueles, Pai, que estão abatidos, caídos, e nós clamamos que o Senhor levante o teu servo, a tua serva, dê forças ao teu povo, para que possamos todos nós proclamar esse evangelho. Seja, Senhor Deus, com todos nós, com o teu povo. Assim oramos em nome do Senhor Jesus, na força, na consolação do Espírito Santo. Amém. Receba, irmão, agora a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Querido irmão e irmã, bom domingo. O Senhor abençoe toda a igreja, a você. Que a paz de Deus esteja com você, com toda a sua família. Amém.